Olá, bom dia para você. Nomofobia, você sabe o que isso significa? É a síndrome de quem não consegue ficar longe do aparelho celular. A discussão é séria, até porque o alto número de usuários de telefonia móvel colocou o Brasil no ranking dos países que mais gastam com este tipo de serviço. E como resolver os problemas que vêm junto com essa mania? O Pronto Atendimento de hoje vai tirar suas dúvidas sobre telefonia e também sobre problemas com TV a cabo e internet. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br e participe mandando suas perguntas pelo twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e ainda pelo facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui Veridiana Alimonte, advogada do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Bom dia, Veridiana. Obrigada por aceitar novamente o nosso convite. Imagina. Bem, dados da União Internacional das Telecomunicações revelaram que o Brasil está entre os 10 primeiros países do mundo que mais gastam com despesas de telefonia móvel. A média de gastos é de 7% da renda mensal. E, com tanta tecnologia disponível, esse quadro pode aumentar ainda mais. É impossível andar pelas ruas da cidade e não ver alguém falando ao celular. O aparelho virou o mal necessário do século. Tem gente que não vive sem ele e, para alguns, é considerado o melhor amigo. Você já pensou em ficar sem o seu celular? Não, não tem como. Não? Não. Já tem dependência por ele? É, muito. Tem que ter contato, né? Você já se imaginou sem esse aparelhinho aí? Já. Já. É ruim. Não consegue ficar sem ele? Não, não dá não. Tô com ele e não separo dele. Até pra A gente dormir. usa muito o celular. Coloco debaixo do travesseiro. Ele faz parte de mim. Não consigo. Eu fico com depressão. Mas a comodidade tem ficado cara para o bolso do brasileiro. O país tem uma das maiores tributações do mundo sobre telecomunicação. Um levantamento mostra que os consumidores já utilizam em média 7,3% da renda para fazer ligações através do aparelho celular. O custo do serviço, né, de prestação do aparelho celular é um custo alto no Brasil devido à carga tributária. Então, hoje, o consumidor ele tem um acesso muito fácil, ele consegue adquirir o aparelho, né, com uma certa facilidade por causa do crédito que estão nas lojas, mas, ao mesmo tempo, ele paga ainda um custo muito alto pela utilização do serviço de telefonia celular. De acordo com dados divulgados pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicação, já são 250,8 milhões de linhas ativas no país. No primeiro trimestre deste ano, ocorreram 3,2 milhões de novas habilitações, o que levou o uso do celular no Brasil a superar a marca de 250 milhões registrados em fevereiro, ampliando a base de assinantes em 1,30%. Veridiana, essa nomofobia, né, essa síndrome aí de não conseguir ficar sem o celular, é uma doença que faz mal para o bolso também, né? Faz mal para o bolso, mas isso também é reflexo da importância do celular cada vez mais na vida do brasileiro. Então, tem a nomofobia, mas tem a necessidade também. Então, é importante que se discuta justamente quanto isso pesa no bolso do brasileiro, levando em conta que muitos desses números aí da Anatel dizem respeito a celulares pré-pagos, né? Hoje a gente ainda tem no Brasil praticamente 80% dessa base de clientes são pré-pagos. E quando a pessoa paga 1 minuto para falar com uma outra operadora, ela paga realmente bem caro. Quando ela está falando dentro da mesma operadora, isso pode ficar mais barato ou até ela praticamente não pagar. Mas quando é outra operadora, realmente pesa demais. E as reclamações, hein? Porque até recentemente houve uma punição para as operadoras, né? Da proibição da venda dos chips. Ninguém falou mais nada disso. O que aconteceu depois daquilo? Então, o resultado daquela proibição, daquela suspensão da venda dos chips foi a apresentação pelas empresas de um plano de investimentos com relação à rede e atendimento, principalmente das operadoras, que foi verificado pela Anatel antes de voltar a vender os chips, antes de autorizar que as empresas voltassem a vender os chips. Esses planos serão acompanhados pela Anatel periodicamente e a agência vai divulgar se as metas estão sendo observadas ou não.
por enquanto ainda não houve o primeiro período para divulgação desse acompanhamento. O que a gente verificou, pelo menos em São Paulo, foi um aumento das reclamações nesse período, logo após a medida da Anatel. Não necessariamente porque o serviço piorou naquele período, mas a gente pode avaliar que os consumidores ficaram mais estimulados a reclamar, verificaram que isso pode ter efeitos para as operadoras. Então, que esse efeito continue, né? Que os consumidores continuem reclamando diante de problemas, porque, de fato, consequências positivas podem vir em relação a isso. E você tem conhecimento que esse tipo de reclamação lidera o ranking de reclamações sobre prestação de serviços? As telecomunicações estão sempre entre os principais motivos de reclamação nos PROCONs. Não foi o primeiro motivo, mas está sempre entre os principais. Então, é importante que se reclame. Então, o telespectador e o ouvinte podem aproveitar, né, e mandar suas perguntas justamente sobre esses problemas com telefonia, né? Olha, a Juliana Lins, aqui de São Paulo, ela escreve: eu descobri que o meu provedor não oferece a velocidade de internet que eu contratei. O que eu devo fazer? Pois é. Esse é um problema comum na prestação de serviço de internet, né? É não receber a velocidade que foi contratada. Recentemente, no final do ano passado, foram aprovados regulamentos de qualidade da Anatel com relação a isso, que passaram a valer agora, no que se refere à variação da velocidade. É bastante controverso, porque nesses regulamentos a agência permite que a empresa não entregue aquilo que de fato ela vendeu. A empresa teria que, no primeiro ano de aplicação do regulamento, que é de novembro de agora até novembro do ano que vem, ela entregue 20% no mínimo da velocidade contratada e 60% na média. É bastante controverso, mas nem isso a gente tinha garantido antes. Os contratos antes garantiam só 10%. Agora, o que as organizações de defesa do consumidor vêm dizendo e vão exigir junto à agência é que as publicidades fiquem mais claras nesse sentido. Que não se divulgue apenas a velocidade máxima, porque é isso que elas fazem hoje. É uma, como é que fala? Uma publicidade abusiva? Pois enganosa. Enganosa, né? Enganosa, porque a empresa está divulgando a velocidade máxima que ela vai oferecer sem dar destaque às variações. Então, hoje elas deixam numa letra bem pequena no rodapé da página que a velocidade pode variar. Por isso, com essa regulação da Anatel, é importante que elas deem o mesmo destaque à velocidade que é obrigatória, a velocidade obrigatória que elas têm que entregar. Então, no mínimo que isso seja feito. Só para ficar bem claro, então, se eu compro um plano com determinada velocidade, na verdade, eu já estou sabendo que vai ser menor e vai ter que ser quanto? Quanto? Na verdade, não é uma obrigação do consumidor já saber que vai ser menor. Essa publicidade tem que ser mais explícita, né? Mas no primeiro ano de aplicação desse regulamento, é 20% no mínimo e 60% na média, segundo a regulação da Anatel. Depois isso aumenta. No segundo ano, é 30% no mínimo e 70% na média. E no terceiro ano de aplicação, será 40% no mínimo e 80% na média. Esses serão os melhores patamares dentro desse regulamento que foi aprovado em outubro do ano passado. Entendi. Olha, a Paula de Campinas, ela escreve: é verdade que operadoras de telefonia celular são acusadas de derrubar a ligação para cobrar mais? Pois é. Houve uma discussão grande com relação a isso recentemente, porque foi divulgado um relatório da Anatel em que ainda estava em análise, que verificava que as ligações tarifadas cobradas por chamada caíam mais do que as ligações tarifadas por minuto. Isso até motivou ações do Ministério Público. E diante da grande discussão com relação a isso, a Anatel publicou recentemente um regulamento que altera a cobrança de chamadas para o consumidor quando há queda de ligação, por qualquer razão. Não interessa se foi um problema na rede, não interessa. Quando cai uma ligação e o consumidor refaz essa ligação em menos de 2 minutos, num período de 120 segundos, para o mesmo número que ele estava falando, isso é tarifado como uma única ligação. Isso na telefonia móvel, ligando para um outro telefone celular ou para um telefone fixo, tá? Mas quando a ligação vem de um telefone móvel. E isso prejudicava muito o consumidor, principalmente nas ligações tarifadas por chamada, ou seja, aquelas ligações em que você liga e paga um valor fixo, independentemente do tempo que você fica falando.
E aí agora, quando caía a ligação, a pessoa pagava de novo esse valor fixo, né? Mas se ela refizer a ligação durante esses 120 segundos, para o mesmo número que ela estava conversando antes, ela não vai pagar uma nova ligação, tá? Tanto nas ligações tarifadas por chamada, quanto naquelas tarifadas por minuto. Naquelas tarifadas por minuto, o procedimento será somar todos os segundos e minutos falados nessa ligação, mesmo quando tem a quebra, e tarifar como uma única ligação. Isso vai passar a valer daqui a 90 dias. A publicação foi no dia 29 de novembro. Então, o consumidor ele pode checar isso na conta, né? Pode. Se ele olhar... Isso não... Tem tanto a conta, o consumidor recebe uma conta mais resumida, mas ele tem direito também a pedir um relatório detalhado. Ah, tá. E aí, ele pode pedir que esse relatório detalhado venha todo mês, ou num período que ele defina, que não pode ser menor que um mês. E aí, se na conta não tiver claro para ele o que tiver acontecido, ele pode pedir esse relatório detalhado periodicamente, inclusive. Muito bem, olha, segundo dados da Anatel, as reclamações de TV por assinatura dobraram no último ano. Vamos agora a uma informação que pode ser verdade ou um mito. Viridiana, após a contratação de TV por assinatura, eu posso me arrepender, não querer mais o serviço e receber todo o meu dinheiro de volta? Não só para a TV por assinatura, mas para qualquer produto ou serviço que você não contrate diretamente no estabelecimento comercial. Isso é uma garantia do Código de Defesa do Consumidor, que é o direito de arrependimento. Só que isso nos 7 dias logo após a contratação, ou o recebimento do serviço. Se passar desse prazo, você não tem mais esse direito de arrependimento. No caso do direito de arrependimento, você não precisa nem justificar a razão de por que você está se arrependendo. Mas isso no caso em que você faz a contratação pelo telefone ou a contratação pela internet, né? Não só no caso da televisão por assinatura, como qualquer outro produto ou serviço que você compre à distância. Olha, o Júnior Ferreira mandou uma pergunta para a gente. Ele conta, eu atrasei a conta de telefone 1 mês e comecei a receber chamadas em casa que querem marcar dia do pagamento e perguntam até o motivo do atraso. Isso não é uma invasão de privacidade? Contratou 1 mês e recebe ligações? Ele atrasou a conta, ele atrasou durante 1 mês, né? Daí começaram a ligar na casa dele, dizendo, olha, quando é que você vai pagar? Vamos marcar uma data? Por que se atrasou? Não, não se pode constranger o consumidor diante da inadimplência. O consumidor precisa ser avisado que ele está inadimplente e das consequências da inadimplência, né? Isso até, enfim, por meio de SMS poderia ser feito e pela correspondência, por correspondência. Agora, a ligação, querendo marcar uma data, de fato, é algo que pode ser considerado um constrangimento. Então, o consumidor, diante do não pagamento, ele tem que ter noção, ele tem que ter conhecimento das consequências, tem que ser informado pela operadora disso, mas não dessa forma que está sendo realizado. Sem dúvida. Olha, José Luiz, ele faz uma pergunta que você já falou, mas vamos reforçar. Ele conta, eu recebi uma conta de celular com valores muito maiores do que eu imagino ter consumido. Eu posso checar isso de alguma forma? Sim. É por isso que é importante checar as contas. As contas devem chegar na casa do consumidor antes da data fixada para o pagamento, para que ele possa conferir. Agora, normalmente o que vem é uma conta mais resumida. Se ele não estiver compreendendo o que está sendo cobrado, ele tem direito a esse relatório detalhado, seja o consumidor do pós-pago, seja o consumidor do pré-pago. Então, mesmo se o consumidor do pré-pago, que não recebe conta, avaliar que os créditos estão acabando rápido demais, ele também pode pedir esse relatório detalhado. E pode pedir, como eu disse, que venha numa periodicidade definida, que não pode ser menor do que 1 mês. Mas se ele quiser que venha todo mês, pode solicitar isso também. Olha, outra pergunta aqui, o Renato, ele conta, o vendedor de um plano combo disse pelo telefone que eu teria vantagem se escolhesse o que ele me oferecia, mas na verdade isso não aconteceu. Eu posso pedir a gravação dessa conversa? Isso. Esse é o problema, né? Foi por telefone, não foi uma oferta no site da empresa, enfim. Mas ele pode pedir a gravação da conversa, sim. Especialmente tendo sido no centro de atendimento da empresa. Agora, a garantia do consumidor é o pedido feito em até 90 dias da ligação.
Essa é a garantia. Nesse caso, já existe regulação que garante ao consumidor o direito de ter a gravação da ligação, nesse período de 90 dias. Se for um período maior do que isso, o consumidor pode ter problemas para conseguir essa gravação. Mas os 90 dias estão garantidos. E o consumidor precisa ter paciência também de ligar e ficar esperando um tempão para pedir essa gravação, mas... Pois é, infelizmente Acontece, a gente tem muitos problemas com o serviço de atendimento ao consumidor. Bom, vamos então às ruas de São Paulo para conferir uma dúvida comum sobre TV por assinatura. Oi, bom dia. Meu nome é Isabela e eu gostaria de saber se eu tenho algum direito de desconto na minha fatura mensal se eu ficar sem internet ou TV a cabo. Então, Veridiana? Tem sim. Garantido por regulação da agência, o que reflete o próprio Código de Defesa do Consumidor. Se você tiver interrupção no serviço, tem que haver um abatimento proporcional a esse período na sua conta. Naquilo relacionado à assinatura que você paga, aquele preço fixo mensal. A Regina quer saber, olha, eu mudei de operadora celular e me arrependi. Eu posso voltar atrás? Pode. Mas se foi uma portabilidade que foi realizada, você só pode voltar atrás na portabilidade durante o período em que ela ainda não foi efetivada. Mas o consumidor pode sempre mudar de operadora. Né? A portabilidade, por exemplo, pode ser feita quantas vezes você quiser. Não tem um limite máximo de portabilidade. Se você tivesse fidelizado nesse processo, talvez você tenha que pagar a multa. Né? Se você aceitou uma vantagem e aí ficou fidelizada na empresa, você talvez tenha que pagar essa multa e voltar isso atrás. ainda de obrigar a ficar... Não pode haver obrigação. Ah, tá. O consumidor não pode ser obrigado a se fidelizar, mas ele pode é oferecido aceitar, ainda. ele pode aceitar se fidelizar em troca de um benefício, em troca de um desconto no aparelho ou no plano. Se ela tiver feito isso, porque recebeu uma vantagem, aí ela pode ter que pagar a multa para mudar de operadora. Mas não há empecilho de mudar de operadora. O que pode prender um consumidor é justamente ter se fidelizado. E a fidelidade só pode acontecer se ele aceitar, porque ele está recebendo alguma coisa em troca. Entendi. Nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos com outras perguntas e respostas sobre telefonia, TV a cabo e internet. Continue aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é Direito do Consumidor e a advogada do IDEC, a Veridiana Alimonte, está tirando suas dúvidas sobre telefonia, TV a cabo e internet. Veridiana, tem a pergunta aqui da Eliane. Ela diz o seguinte: eu sou obrigada a pagar pelo ponto extra da minha TV por assinatura? Esse é outro assunto interessante nas telecomunicações, né, que também dá bastante confusão. O ponto extra, já houve regulação da Anatel, decisão da Anatel em regulamento, que não poderia haver cobrança desse ponto extra, desse ponto adicional, além do plano que você já contrata. Né? Que a cobrança poderia acontecer pelo aluguel do decoder, por exemplo, né? Que é aquele aparelhinho que leva o sinal até sua casa, até a sua televisão. E o problema é que as empresas tornaram a cobrança do aluguel do decoder uma cobrança do ponto extra, porque isso acontece mensalmente, né? Só que isso deveria ser, por decisão da Anatel, um acordo entre a empresa e o consumidor, a possibilidade de cobrar o aluguel do decoder. Só que a gente sabe que o consumidor está sempre em uma situação desfavorável diante da empresa, né? A empresa coloca as condições e o consumidor aceita. Só que recentemente também a Anatel decidiu que é direito do consumidor comprar esse decoder no varejo, numa loja qualquer, e não diretamente com a empresa. Se o consumidor não quiser usar o decoder da empresa, ele não é obrigado. E a empresa é obrigada, sim, a fornecer os sinais da prestação de serviço para aquele decoder dele, desde que seja homologado pela Anatel. Então, essa é uma solução para o consumidor fugir dessa prática comercial das empresas. Embora mesmo essa prática da cobrança do aluguel do decoder estivesse sendo discutida na Justiça, com a ação do PROCON e etc. Mas aí ele pode fugir dessa polêmica tendo o decoder por fora. Entendi. Olha, a Sônia Fernandes Freitas faz uma pergunta que é comum, infelizmente. Ela diz o seguinte: olha, eu estou recebendo cobrança da Vivo referente ao meu telefone fixo. A conta venceu em outubro deste ano, no dia 9.
Então, essa cobrança vem via carta, via telefone, há quase 2 meses. Eu não atrasei a conta, o que está ocorrendo é um problema deles. Já informei o pagamento, já informei a autenticação bancária e a cobrança continua. Não sei mais o que fazer para provar o pagamento. O que eu devo fazer? É impressionante. A lógica, na verdade, o consumidor não tem que provar, né? A empresa deveria, ainda mais nessa situação, comprovar a dívida. E ela tem todas as comprovações de que pagou. Diante disso, é importante o quê? Ela já fez essa comunicação à empresa, então é importante que ela tenha o protocolo do atendimento em que ela já informou isso. Se por acaso ela encaminhou esses documentos, o interessante seria que ela encaminhasse, se foi por carta com aviso de recebimento, se foi por e-mail, que ela guarde esse e-mail e que agora ela procure a Anatel e o Procon para que ela pare de ser importunada com relação a isso. E se vier algum tipo de cobrança com juros ou na próxima fatura um desconto que não seja devido, que ela não pague, ou se por acaso houver esse desconto e o pagamento seja feito, se tiver em débito automático, algo assim, que ela saiba que tem o direito à devolução do que pagou indevidamente em dobro e com juros e com correção monetária. Você acha que nesse caso cabe aí uma ação por danos morais? Porque ela está sendo acusada de... Sim, dependendo das consequências nisso e todo o trabalho, né, que a pessoa tem de comprovar diversas vezes que cumpriu com as suas obrigações. Então, pode inclusive buscar o juizado especial cível com relação a isso, por essa insistência da empresa em receber o que não é devido. Olha, a Luísa pergunta, eu estou insatisfeita com a minha empresa, a minha operadora de celular. Eu preciso pagar alguma coisa para mudar de operadora? Então, a gente conversou um pouquinho sobre portabilidade aqui, né? A portabilidade na telefonia móvel, ela é utilizada principalmente para você mudar de uma operadora para outra sem ter que mudar o seu número. Embora você possa também portar de um plano para outro dentro da mesma operadora. No caso em que você muda de operadora, você vai fazer a solicitação para a operadora que você quer migrar, não a operadora em que você está agora recebendo o serviço. Essa operadora para a qual você vai migrar pode cobrar um valor pequeno para fazer essa transferência. Às vezes, é melhor para ela não cobrar, porque ela quer que você passe a ser cliente dela. Mas sim, pode haver a cobrança de um valor pequeno para essa transferência. Muito bem, vamos então a mais uma questão e saber se isso é mito ou é verdade. Viridiana, ao contratar um serviço de telefonia, banda larga ou TV por assinatura, eu sou obrigado a aceitar um período de fidelidade. Isso é verdade ou é um mito? A gente já falou um pouquinho. A gente conversou um pouquinho sobre isso, mas tem uma diferença aí. No caso de telefonia fixa, já que a pergunta também inclui telefonia, não pode. Mesmo tendo uma vantagem para o consumidor, ele não pode, não há essa opção. A fidelidade não é uma opção na telefonia fixa, mesmo havendo vantagens. No caso da internet e da televisão por assinatura e da telefonia móvel, isso pode acontecer. Na banda larga fixa, o regulamento da Anatel deixa espaço para a interpretação de que também não pode haver cobrança de multa quando o consumidor quer mudar de serviço. Então, não poderia haver fidelidade. O que é incontroverso é telefonia móvel e televisão por assinatura, em que pode haver fidelidade. Agora, como eu conversei com você, poder fidelizar o consumidor não significa que a empresa pode obrigar o consumidor a se fidelizar. O consumidor vai aceitar a fidelidade porque tem uma vantagem nisso. Porque tem um desconto na assinatura do plano, porque no caso de telefonia móvel teve desconto no aparelho, certo? E essa fidelidade não pode passar de 12 meses. Olha, o Leonardo, ele quer saber o seguinte, ele diz, o meu plano de celular acabou de ser anunciado com desconto. Eu tenho o direito de participar dessa promoção? Então, essa é uma questão que também se coloca bastante. Essas promoções para novos clientes, né? Para clientes que estão entrando. A operadora pode fazer isso. Ela não pode se negar a prestar um serviço que ela esteja ofertando se uma pessoa que tem as condições para contratar aquele serviço quiser. Agora, um consumidor que já é cliente da empresa, numa condição específica,
não tem necessariamente o direito de ter aquela promoção que a empresa está fazendo para novos entrantes. É mesmo? Porque se pensa o seguinte, que aquele consumidor já se beneficiou de uma promoção quando entrou, então que a empresa não está obrigada a oferecer aquela nova promoção ao consumidor. Infelizmente, essa situação mas uma vez eu falei assim, bom, então eu vou mudar de operadora. Daí eles mudaram de ideia também. Olha, a Marta escreveu o seguinte, se eu contratar um plano de banda larga, eu sou obrigada a ter um telefone fixo? Não. Isso é uma postura muito comum das empresas. É o que a gente chama de venda casada. É obrigar o consumidor a ter um telefone fixo para poder contratar um plano de internet fixa, de banda larga fixa. O consumidor pode considerar mais atrativo comprar as duas coisas juntas, mas ele não pode ser obrigado a contratar o telefone fixo para ter o serviço de banda larga fixa. Isso é venda casada e isso é proibido pela legislação de defesa do consumidor. Olha, pelo Facebook vem uma pergunta de Aira Prado. Eu queria saber, eu viajei para fora do meu estado e a operadora do meu celular me cobrou uma taxa de deslocamento absurda. Isso pode cobrar de quem liga e de quem recebe a ligação? Esse é o roaming, são as ligações que você faz quando está em roaming, fora da área fora da área de registro do seu celular. Sim, hoje a cobrança mais comum, aliás, é a cobrança justamente quando você recebe a ligação. Por quê? Porque quando alguém te liga, há um direcionamento da ligação daquela pessoa para a sua área de registro convencional. Só que você não está lá. Então, tem que haver um redirecionamento dessa chamada para onde você está. E aí você paga o que a gente chamaria dessa segunda perna da ligação. Essa segunda perna da ligação é por sua conta. Agora, é claro que deveria ficar claro para o consumidor qual é o valor dessa taxa de deslocamento, né? E por isso é importante que, antes de fazer uma ligação ou antes de receber chamadas, quando você estiver em viagem, você cheque com a sua operadora como que funciona essa cobrança. Porque pode haver a cobrança de um valor fixo para você fazer chamadas, já que você está em home, e além disso a cobrança por você receber chamadas. Essa cobrança do valor fixo para fazer chamada, as empresas estão deixando de fazer. Mas a cobrança de recebimento de chamada é bem comum ainda. Olha, o Lucas de Carvalho, ele faz uma pergunta, está um pouquinho confusa, mas eu vou pedir sua ajuda. Olha, ele escreve assim, a Vivo mudou sem informar ou que fosse autorizada a promoção em minha linha e depois disso se recusou a restabelecer os benefícios da promoção anterior, condicionando o restabelecimento dos benefícios à recarga que havia sido feita no dia anterior à mudança indevida. Quais ações eu posso tomar contra a operadora? Ficou claro para você? Algumas questões que eu acho que a gente pode comentar. Pelo visto, é um plano pré-pago, né? Agora, sim, as operadoras, elas têm uma prática comum de fazer promoções e nem sempre fica claro para o consumidor que aquilo que está sendo vendido é uma promoção com prazo limitado. Às vezes, é comum o consumidor achar que está comprando um plano que tem essas características para sempre. E isso é um problema, né? Muitas das promoções das empresas, ou muitos dos planos das empresas, são promoções que têm uma duração de 6 meses, 3 meses, e que depois essas condições são alteradas. O posicionamento correto é defender que, se isso não ficar claro para o consumidor no momento da oferta, a empresa não pode fazer essa alteração, porque ela está vinculada à oferta que foi feita. Então, a oferta tem que deixar muito claro que é uma promoção, qual é o período promocional e depois quais são as condições quando essa promoção acaba. Infelizmente, essa não é a prática das empresas. Viridiana, quase no finalzinho do programa, o Rogério, de Barra Bonita, ele conta, eu comprei um chip da operadora Claro, só que constantemente vem recebendo mensagens de cobrança em nome de uma pessoa que eu não conheço. Eu fui até a loja da operadora, lá eles viram que esse número era pertencente a outra pessoa, que não pagou pelo serviço da Claro, e eles puseram o número à venda. O que fazer, hein? Isso é comum também, não só mensagem, mas ligação de cobrança em nome de pessoas que não são você. Nesse caso, o consumidor ele tem que fazer o que ele já fez, né? Ele tem que reclamar junto à empresa. E se a empresa insiste, aí também buscar outros órgãos de proteção e defesa do consumidor, como a própria Anatel e os PROCONs, inclusive com relação a danos morais, porque é muito impertinente
Veridiana, rapidamente, temos um minutinho só. Olha, eu queria que você falasse sobre a campanha do IDEC contra esse projeto de lei que não quer mais permitir que os produtos transgênicos sejam rotulados, é isso? Como transgênicos, isso. O IDEC conseguiu, em uma ação que propôs na Justiça, uma liminar que dizia que todos os produtos que contêm qualquer porcentagem de organismos geneticamente modificados fossem rotulados como transgênicos, tivessem lá o símbolo de transgênicos no rótulo. Mas um PL agora, em cima da hora do recesso parlamentar, está tramitando em regime de urgência para que isso não seja mais feito dessa maneira, né? Para que a rotulagem diga respeito apenas a uma porcentagem específica de produtos transgênicos. E o IDEC, com outras 20 organizações, mais de 20 organizações, assinaram uma carta pedindo para que isso não aconteça, e estamos também com uma campanha na home do site do IDEC. Que é o que a gente está vendo agora. Isso, para que os consumidores se coloquem contrários a esse PL, para que ele não passe aí na rapidez do final do ano, quando as luzes de 2012 estão se apagando. Sem dúvida. Olha, Veridiana Limonte, advogada do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, muito obrigada por sua presença, um bom dia para você. Muito obrigada. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã o nosso assunto será tireoide, os problemas que envolvem a tireoide. Um bom dia para você, até amanhã.